Olá, se ainda não me conhecem, eu sou a Lili da Lili e hoje venho falar um bocadinho convosco sobre 3 novelas gráficas que eu li recentemente, que são novidade em Portugal e que eu acho mesmo que valem a pena vocês espreitarem. Eu não sou a maior especialista nem em banda desenhada, nem em novelas gráficas, nem pouco nem mais ou menos, leio muito pouco, infelizmente, mas por acaso tenho vindo a perceber-me e a reconhecer que sempre que eu gosto muito de uma novela gráfica, normalmente ela é escrita por escritores franceses. E estas 3 que eu trago, eu só me apercebi isso no fim, foram as 3 de autores franceses. Em primeiro lugar, li este livrinho aqui, Nellie Bly, a história de uma pioneira. Nós aqui vamos acompanhar uma senhora que realmente existiu. Ela foi uma jornalista investigativa americana do século XIX. Uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela decidiu fingir-se de louca e foi institucionalizada no hospital psiquiátrico durante 10 dias, creio eu. A conclusão a que ela chegou foi que realmente elas eram muito negligenciadas, muito maltratadas. Muitas delas sofriam de violência física e psicológica, eram torturadas basicamente, passavam fome, passavam frio. Assim, condições mesmo muito precárias, muito complicadas. E ela, portanto, veio denunciar as condições, acabou por ter como consequência melhorar as condições dos hospitais psiquiátricos para mulheres da época. Estamos a falar numa altura em que as mulheres eram institucionalizadas por qualquer coisa. Bastava não falarem americano, bastava aos maridos quererem se despachar delas, bastavam estar quase numa situação de desemprego e eram empurradas para aqueles sítios. Um pormenor no livro que eu achei muito interessante foi que a autora acabou por se debruçar sobre esta personagem, esta figura histórica, num momento em que andava à procura de referências femininas para poder educar a filha. Esta personagem é realmente muito inspiradora. É uma mulher diferente, é uma mulher também que nós vamos acompanhando onde é que ela nasceu, como é que ela foi educada, qual é que foi o percurso pessoal dela até ela realmente se tornar a Nellie, que é jornalista e uma jornalista com reconhecimento. E eu gostei também muito das ilustrações, vou tentar mostrar-vos. Tem assim cores muito saturadas e eu acho sinceramente que passa muito bem este ambiente opressivo, este ambiente horrível que se vivia na época. A forma como se tratava de forma tão desumana estas mulheres é devastador. Foi um livro que me impactou muito. Eu nunca sequer tinha ouvido falar desta figura, depois até fui pesquisar mais. E eu acho mesmo que é um livro interessante para vocês lerem e perceberem até o contexto da época. Muito interessante. A segunda novela gráfica que eu li foi Estes Dias que Desaparecem. E é assim uma coisa meio ficção científica, suspense psicológico, assim uma coisa meio existencialista até. Isto é um rapaz, ele trabalha num circo, ele tem 20 e tal anos, acho eu, e dá uma pancada com a cabeça. Ele vai se deitar e ao outro dia acorda e já passaram 2 dias. Portanto, há ali um dia de intervalo em que ele simplesmente não existe. À medida que o tempo vai passando, ele começa a perceber-se que nesses dias em que ele supostamente desaparece, um outro ser exatamente igual a ele, mas com uma personalidade diferente, toma conta da sua vida. Portanto, à medida que o tempo passa, esse dia passa a ser 2 dias, passa a ser 3 dias, passa a ser 4 dias, em que ele simplesmente perde o controle da própria vida, ele deixa de existir, para que outra parte de si apareça e toma conta e viva a sua própria vida. Nós aqui vamos acompanhar o pânico que é perder-se na própria vida e à medida que o tempo passa ele vai perceber que está a perder completamente o controle da vida para o outro eu. Esta fragmentação da identidade, esta percepção do tempo é muito interessante, fez-me pensar muito, adorei. Também tem uma coisa que eu adoro, que é um humor francês, que é uma coisa muito peculiar. Tem assim uma linguagem muito cinematográfica. Nós sentimos que os enquadramentos têm assim transições suaves, que intensificam a tensão, que nós conseguimos ter mais empatia ainda pelos personagens e foi uma coisa que eu gostei muito. E finalmente o terceiro livro e o meu favorito dos 3, Bobigny, de 1972. Mal eu soube do lançamento deste livro em Portugal, eu quis logo ler. Talvez pela minha ligação à França e depois toda a temática do livro, que infelizmente, mais uma vez, voltou a ser tema de conversa, principalmente por toda a polémica que houve com Miguel Milhão e depois mais tarde com o Numeiro, em volta deste tema que é o aborto. Neste livro vamos acompanhar uma adolescente de 16 anos, a Marie Claire, que em 72 foi julgada por ter cometido o aborto com um aborto ilegal. Na altura eram julgadas e podiam até vir a ser presas por cometerem aborto, porque não era legal. Só que há um pequeno pormenor nesta história que torna tudo terrível. Ela foi violada. Portanto, se isto parece uma história de terror, o ser julgada por cometer um aborto com o auxílio da mãe
com 16 anos, e estarem os holofotes todos em cima dela, porque isto foi um caso muito mediático na altura. Ainda é pior todo este cenário quando ela foi vítima de abuso sexual. A advogada da Marie Claire foi a Gisèle Halimi, uma conhecida ativista e defensora dos direitos das mulheres, e este julgamento foi um julgamento muito público. Já havia muitas manifestações feministas, já se falava desta questão do aborto. As mulheres queriam ter o direito ao aborto legal, principalmente nesta discussão de que as mulheres... Falava-se muito na época de que as mulheres que eram julgadas eram as mulheres pobres, eram as mulheres que realmente corriam risco de vida, porque as mulheres dos grandes médicos, dos grandes políticos, efetivamente até poderiam abortar na mesma, mas nunca ninguém sabia porque o faziam em clínicas privadas e em segurança. Este julgamento foi então muito público. Figuras gigantescas do feminismo foram convidadas a vir defender a Marie Claire, nomeadamente a Simone de Beauvoir. Há aqui uma parte em que ela dá o seu contributo a explicar em tribunal porque é que o facto do aborto não ser legal é mais uma das coisas que oprime a mulher, e a forma como ela o explica é, sinceramente, é chocante porque é tão simples e faz-me tanta confusão as pessoas não perceberem isso. E a verdade é que a Marie Claire conseguiu vencer este caso, foi considerada inocente e este caso teve uma importância tal que a consequência foi que as mulheres ganharam o direito ao aborto legal. Neste momento, em França, o aborto é um direito constitucional, portanto, não pode ser retirado às mulheres, e eu acho que eles estão a anos-luz à nossa frente, claramente. Mas acompanhar esta história, houve momentos no livro que eu não vou mentir, eu literalmente dei por mim arrepiada. Há um momento em particular, que é o momento em que a Marie Claire conta à mãe que está grávida e a mãe percebe que ela engravidou através de abuso sexual. Só de estar a falar nisso já me estou a arrepiar, porque de facto é um momento tão tenso, tão horrível. Eu, como mulher adulta, imagino-me no papel de mãe a ouvir aquilo da minha filha e a sensação é... Quase fico sem palavras, é avassaladora. É o que é que vamos fazer daqui para a frente. Depois toda a questão de estar grávida de um abusador, então ainda é mais... Não sei, eu acho que todas as mulheres têm este pânico, não só por nós, mas pelos nossos. Então, não sei, foi mesmo uma leitura muito impactante, muito emocional também. Eu senti durante todo o livro, senti muita coisa a vir ao de cima. Esta sensação de raiva, de constante luta, que temos que estar constantemente a defender coisas que deviam ser a base, tipo, de bare minimum. Eu até posso mostrar a página em que ela diz que foi abusada. É assim uma coisa devastadora. Depois a continuação. Eu sinto que estou a contar tudo de um livro. Sinto que não é um daqueles livros que nós lemos para saber como é que é o enredo, até porque isto é uma história real. É um livro que vale muito a pena pelo impacto que tem em nós. Eu acho interessante este exercício de o que é que nos faz sentir, o que é que nos faz pensar, qual é que é a nossa posição, não só sobre o aborto, mas sobretudo sobre direitos das mulheres. Eu senti que foi isso que eu tirei do livro. Eu gostei muito também das ilustrações, portanto, não posso parar de falar de bem dele. Estou constantemente a falar às minhas amigas, já pus mais pessoas a ler o livro. Mais uma vez, autores franceses, não sei. Eu não sei qual é que é a magia dele, não sei se tem a ver com a França ter uma história tão grande na banda desenhada, não sei, mas eu adoro sempre. Leiam porque vale mesmo a pena. Se já leram algum destes, digam-me aqui em baixo o que é que acharam. Beijinhos e até a próxima segunda-feira.